Olá, meus amigos. Eu sou o professor Alex Salim e nós vamos cuidar hoje dos crimes contra a paz pública. Esses delitos estão previstos no título 9 do Código Penal e nós podemos ressaltar três crimes. O primeiro deles é a incitação ao crime, depois nós temos a apologia de crime ou do agente criminoso e, por fim, o mais importante deles, que é a quadrilha ou bando, prevista no artigo 288. Bom, no primeiro momento, nós precisamos entender esse conceito de paz pública. Na verdade, a paz pública é um sentimento de tranquilidade, um sentimento de harmonia, um sentimento de equilíbrio que deve permear as relações sociais. Deve estar, na verdade, bem intenso na consciência das pessoas, né? Bem, o direito, no que diz respeito a esses crimes, ele busca o quê? Ele busca rechaçar, ele busca refutar, ele busca impedir condutas que implementem segurança e medo na sociedade como um todo, né? Assim, não basta ao poder público garantir a incolumidade do ponto de vista objetivo, mas sim esse sentimento coletivo de tranquilidade deve ser preservado pelo direito. Dessa forma, o legislador entendeu por bem criminalizar o quê? Os atos preparatórios referentes a crimes mais graves. Dessa forma, evitando, logo de início aí que esses atos se realizem, a possibilidade de se evitar a lesividade social mais grave é muito grande. Também é importante a gente ressaltar que quando um crime é praticado contra a paz pública, mas com motivação político-social, vai haver a incidência da Lei de Segurança Nacional. Bom, vamos analisar então o tipo penal. No que diz respeito à previsão legal, o artigo 286 diz o seguinte: incitar publicamente a prática de crime. Pena: detenção de 3 a 6 meses ou multa. Vejam só, aqui a pena é alternativa. Nós vamos analisar todos os elementos estruturais então do crime. Do ponto de vista do objeto jurídico, do objeto de proteção do direito, é a paz pública, como nós vimos no conceito. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa pode praticar esse crime. Do ponto de vista do sujeito passivo, nós temos quem? A coletividade. Por isso, nós temos aí o chamado crime vago. O elemento subjetivo, ou seja, o tipo subjetivo, nós temos o quê? O dolo genérico. Não há necessidade de uma finalidade específica na incitação do crime, né? Ademais, não é prevista, então, a modalidade culposa. Não há previsão expressa de modalidade culposa nesse crime. Prosseguindo, então, vamos analisar o tipo objetivo. Vamos estratificar aí a conduta típica prevista. O verbo incitar, ele tem a significação de estimular, provocar, incitar publicamente a prática de crime. E esse crime ele pode acontecer imediatamente a incitação ou no momento futuro, tanto faz. Da mesma forma, o agente vai estar incorrendo no crime de incitação ao crime. Prestem bem atenção. O tipo penal fala em crime e não em contravenção penal. E normalmente essa é uma pegadinha em prova, em prova de concurso público principalmente. Então, fiquem atentos a isso. O tipo penal fala em crime e não em contravenção penal. Vejam só, a incitação ela deve se dirigir a um crime determinado. Eu não posso fazer a incitação a crimes indeterminados, sem especificar qual crime. Então, por exemplo, caracteriza incitação ao crime se eu pego um alto-falante, coloco num veículo e saio por aí incitando as pessoas à prática do roubo ou furto para compensar um eventual prejuízo que o governo lhes causou. Então, dessa forma, eu estou circunscrevendo aí o crime a ser praticado. Essa incitação deve ser recebida por um número indeterminado de pessoas, Evidentemente que esse tipo penal ele busca evitar um prejuízo maior à sociedade. Dessa forma, por ele visar a incitação a um número indeterminado de pessoas, é que a incitação no seio familiar, dentro de um núcleo familiar, não constitui crime. Vejam só, a incitação pode ocorrer por qualquer meio: palavras, gestos,
escritos ou outro meio de comunicação, até mesmo a internet, desde que atinja um número indeterminado de pessoas e estimule a prática de um crime determinado. Outra coisa, a vítima não precisa ser determinada, não preciso apontar para uma vítima para que o crime se caracterize. Bem, do ponto de vista da consumação, ela ocorre com a prática da incitação percebível por um número indeterminado de pessoas. Assim, nós temos o crime formal, porque ele não exige a efetivação do resultado. Aliás, existem correntes de pensamento aí, até um tanto quanto duras, né, que dizem o seguinte: se além da incitação o crime e incitado efetivamente ocorrer, o agente vai responder pelo artigo 286 e pelo crime efetivamente praticado pelo terceiro em concurso formal. A tentativa é admitida, né? Até coloquei aqui como exemplo a distribuição de panfletos, né, incitando aí a prática de crime, que essa distribuição é impedida por policiais. Ótimo. Do ponto de vista da classificação, a classificação mais importante, né, é que é um crime de perigo abstrato, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime simples porque ofende uma única objetividade jurídica e é o chamado crime vago, porque ofende a coletividade, sem personalidade jurídica, né, ofende o coletivo, né. Aqui nós precisamos prestar atenção à pena, porque a pena ela traz uma sanção alternativa. Eu posso tanto aplicar a detenção de 3 meses a 1 ano ou a multa, né? E a ação penal nesse caso é pública incondicionada, sempre lembrando que no silêncio do código a ação será sempre pública incondicionada. Bom, do ponto de vista da especialidade, nós temos crimes de incitação, né, a previsão de incitação ao crime na Lei de Segurança Nacional. A incitação ao genocídio também tem previsão específica no artigo 3º da Lei 2.889 de 56. Nós também temos a incitação ao crime no Código Penal Militar. O artigo 155 prevê a incitação ao crime no Código Penal Militar. E também temos a incitação ao crime de preconceito ou discriminação, previsto aí no artigo 20, caput, ou cabeça, da Lei 7.716 de 89. Bem, por hoje é o que eu tinha a dizer a respeito do crime. Lembre-se sempre que eu vou deixar disponível esse material no site www.alexalim.com e mandem aí as suas dúvidas para o e-mail alexalim.com@hotmail.com. Até a próxima, pessoal.